porque a gente escuta muito isso. Ai, nível de consciência, inclusive eu trouxe, né, no stories anterior aí, uma sequência de um ensinamento de Jesus, porque, gente, a genialidade que Jesus conseguiu traduzir, as canalizações, né, que ele acessava da luz, é porque os ensinamentos dele, eles têm camadas. O que são essas camadas? Cada pessoa com seu nível de consciência consegue acessar algo, consegue acessar uma perspectiva, um ensinamento. Então, assim, não é um ensinamento puro e simples, não. Tem camadas e camadas ali que cada consciência consegue acessar. E aí tem uma coisa importante pra gente dizer sobre nível de consciência. Quando a gente imagina nível de consciência, a gente pensa o quê? A pessoa só acessou. Então quer dizer que assim, ela expandiu, ela acessa mais informações. Não, gente. Nível de consciência, ele tem duas premissas. Não sei se eu posso chamar de premissa. Que é a altura. Então, de fato, quanto você acessa, racionaliza e materializa aquelas informações, traduz as informações, mas também ele tem profundidade, que é a sua capacidade. Porque quanto maior, porque qual que é o nosso grande objetivo aqui na Terra? Ser agente para a gente arrecadar, coletar experiências para que a gente alcance novas oitavas, né? Que a gente se eleve o nosso nível de consciência em altura, mente e profundidade de coração. E aí, por que isso faz sentido também? Porque qual que é a lógica? Quanto mais eu vou aumentando a dimensão da minha alma, então somos energias, nós vamos aumentando a nossa luz em altura e profundidade. Então, quanto mais eu aumento, quanto mais eu me aproximo o quê? Da fonte. Deus, o universo, a vida. É a fonte da luz. Você só consegue se aproximar se você aumentar a sua capacidade de traduzir, de reconhecer e de sustentar. Por isso que ela é altura e profundidade. E a profundidade vem de onde, gente? Do coração. E só aqui nessa jornada humana, até pelo menos onde a gente tem informação, né? Ou pelo menos eu vou dizer, de onde eu tenho informação. Pode ser que outras pessoas, tá tudo certo, vão ter outras informações e, por favor, se manifeste, digam, né? A gente sempre pode aprender. Aqui nessa jornada humana, a gente consegue, através das emoções, da matéria, aumentar essa nossa capacidade. A capacidade do coração, a capacidade de sustentar a luz. A luz e a sombra. Entende? Você consegue sustentar a sua luz e os seus desafios. Só acessa a luz quem atravessou a sombra. Entende? Então, gente, essa experiência humana ajuda a gente a aumentar a nossa capacidade, a nossa profundidade. A gente desce para subir. Então, quando a gente olha alguém e fala assim, a pessoa evoluída, eu tenho consciências em outras dimensões que são evoluídas, essas pessoas não, né? Esses seres, essas consciências, essas energias, passaram por uma jornada profunda e alta. Então, assim, saindo do mérito se existem outros planetas que a gente experimenta emoção ou não, sei lá. Mas vamos pensar aqui na Terra, que aqui estamos. Então, aqui na Terra, onde estamos, a nossa jornada é ser a gente, porque se eu quero ser o que os outros querem, as expectativas dos outros, eu não vou ser quem eu sou. Se eu não vou ser quem eu sou, eu não vou acessar os meus desafios, não vou enfrentar eles e não vou aumentar a minha profundidade, ou seja, a minha capacidade. Não vou conseguir sustentar a luz, então não tem condição de ir para a próxima fase do jogo. Porque não é uma questão de castigo, gente, é uma questão de justiça, entende? Como é que você quer julgar uma próxima fase se você não está se preparando para ela? Você precisa ter capacidade de andar naquela próxima fase. Né? Pensa, se a gente está se aproximando da fonte, né? E Jesus, uma consciência que era muito próxima da fonte, por isso essa genialidade que ele trazia, que ele conseguia traduzir bem, né? O Deus é ilimitado, gente, a energia, a fonte é tudo ilimitado. Ilimitado é só o nosso ego. Então, se você não tiver essa capacidade, você sobe e você não sustenta a luz, então você não consegue, entende? Você precisa ter esse campo eletromagnético, você precisa ter essa capacidade do seu coração, do seu centro de energia de sustentar a luz. Então, essa jornada aqui é como uma escola. Você se forma, sendo quem você é, visceral, seus desafios, tudo que você precisa viver para coletar as experiências que você precisa aqui na Terra, sendo você, para que você saia daqui
com mais capacidade para que consiga avançar para outras fases. Porque senão, se você é um personagem, né, quis agradar todo mundo, você não coletou as experiências que você precisava, não superou os desafios, não aumentou sua capacidade, você volta e você fica, seja na Terra ou em outros planetas, mas no mesmo nível, nas dimensões que são compatíveis com o seu nível de consciência. Isso não é castigo, isso é justiça, entende? Então, assim, é uma questão de justiça. Você que não consegue ainda sustentar. Por quê? Porque você não está escolhendo isso, gente. O livre-arbítrio, ele é tão brutal, a autorresponsabilidade é tão brutal que quer, vá. Tem um caminho, é possível. Tá liberado pra você, é ilimitado. Mas você tem que querer, porque você tem que fazer o trabalho. Ninguém vai vir fazer por você. Deus não vai falar assim, não, vem cá, sobe aqui e te faz. Ele não faz isso, gente, porque a gente não daria conta de sustentar a luz. Talvez não seja possível nem fisicamente, entende? Talvez não seja possível fisicamente quando a gente pensa na questão da energia. Talvez eu querer sustentar uma energia maior do que eu dou conta, talvez eu entre em colapso, seja aqui ou em outra dimensão. Por isso que a gente é protegido de nós mesmos, da nossa própria imaturidade, de achar que eu dou conta de mais do que eu dou conta. Por isso que Deus, o universo, a energia, ou sei lá o que você acredita, é como um pai amoroso que não dá ao filho aquilo que ele não dá conta.